no Jardim Santo André, né, Mariana? Boa tarde. Boa tarde, Caio, Nani, Giovana, todos que nos acompanham. Exatamente, a gente está aqui na praça, no Jardim Santo André, onde pelo menos 6 trailers já desceram, que é assim que eles têm utilizado esse termo, né? Do pessoal que está descendo da Buzulim para cá e estão a todo vapor, viu, Caio? Porque a expectativa é que essa mudança aconteça o mais rápido possível e entre terça e quarta-feira eles já comecem a atuar de fato, a vender. E quem está aqui comigo é a Giovana Valente, representante da Associação de Bares, Restaurantes e Afins, a ABRA, Regional de Limeira, que vai falar um pouco a respeito dessa mudança. A gente que tem acompanhado esse caso, né, Giovana? E finalmente chegou o dia da tão esperada mudança, né? É verdade, a gente está bem ansioso, mas está correndo tudo bem, né? Todos os meninos estão se instalando aí adequadamente, com as suas vagas demarcadas, e a expectativa é muito positiva para que até quarta-feira todos já estejam aí trabalhando e percam o menos tempo de trabalho possível, né? A gente fala sobre uma concessão temporária, né? Eu queria que você explicasse isso. Hoje a gestão aqui ela é compartilhada, né? Então tudo isso que foi feito foi para que os comerciantes não perdessem força de trabalho e não ficassem espalhados pela cidade e pudessem trabalhar de uma forma adequada. Isso é temporário até para se estabelecer os critérios de volta da Maria Buzulim e testar, né, o funcionamento, porque hoje a praça não tem um movimento que seja relevante, né, Antônia? Então, esses comerciantes descendo agora, nós vamos testar esse lado operacional e funcional da coisa para saber se aqui pode se tornar um novo point aí de praças e alimentação da cidade, e contando aí que os comerciantes entendam também que tem outras praças que possam se trabalhar, né, e que é importante inclusive eles procurarem a associação para que a gente possa instalá-los adequadamente e formar outros comércios em outros lugares também. Aliás, isso é importante a gente ressaltar, porque, querendo ou não, muitos comerciantes acabaram crescendo os olhos, viu, nessa praça, que pode se tornar um novo point gastronômico aqui da nossa cidade, mas a prioridade nesse momento é atender os comerciantes da Buzulim, né? Isso é um processo administrativo que está correndo há 60 dias, todos eles tiveram que fazer adequações junto às secretarias para que pudessem estar aqui. Então, hoje, por mais que seja permitido, né, a concessão temporária, ela trata justamente disso, de 12 comerciantes que puderam instalar aqui, né? Então não dá simplesmente para outros comerciantes chegarem, instalarem seus trailers, instalar primeiro e correr com a documentação depois, que provavelmente aí eles vão ser notificados pelas secretarias para que se adequem dentro dos procedimentos que os comerciantes tiveram que fazer aqui também, né? Então que se alguém não estiver aí satisfeito com o seu lugar, procure a gente para que a gente possa orientar quais são os lugares que estão inclusive precisando de comerciantes para se trabalhar, né? Isso é importante ressaltar isso. Eu não sei se vocês aí do estúdio têm alguma pergunta para a Giovana, porque eu quero caminhar aqui para mostrar como que está esse processo, gente. Mariana, eu acho que você pode liberar a Giovana, porque a questão é que há moradores ainda reclamando da presença dos trailers, me parece que é um número pequeno, mas é um número que deve ser registrado, e há os proprietários de food trucks que não estão, por sua vez, muito satisfeitos com essa mudança, não é? Há insatisfações de ambos os lados, é o que parece. É isso mesmo, Mariana? Caio, eu vi algumas pessoas aqui apontando, comentando com relação a essa mudança, e inclusive eu acho viável até conversar com a Giovana sobre isso, daí eu já te libero, Giovana, sobre uma certa ressalva de alguns moradores com relação a essa mudança, e como que os próprios comerciantes estão vendo essa expectativa de mudança desse novo ponto. É impossível agradar todo mundo, né? Mas a gente tenta fazer o melhor para que todo mundo saia confortável dentro da situação e não cause transtorno, nem para comerciantes, nem para vizinhos, e para que a população saia satisfeita com isso. Nós posicionamos os trailers tentando fugir um pouco das garagens aqui, para que não houvesse problema de entrada e saída de veículos, né? Deixamos um espaço que fosse conveniente entre os trailers. Então, assim, até o momento
muito, pelo menos a grande maioria dos vizinhos que me procuraram, estão muito satisfeitos com a mudança e com a vinda dos trailers para cá. Tem um ou outro que não quer perder o conforto, o sossego da praça, acha que vai ficar, né, com muito movimento, mas os trailers não invadem madrugada, né, Antonella? Os trailers trabalham até 11 horas, meia-noite, né? Então acredito que aí até esse horário todo o movimento da praça seja encerrado, e com a vinda dos comerciantes eu vejo muitos benefícios, inclusive de melhoria de iluminação pública, de melhoria da própria praça, de movimento, que se torne um lugar mais seguro para a própria população, porque se traz movimento, né? Então tem também só os benefícios, mas toda mudança, o Alemão diz muito bem isso, né? Toda mudança gera transtorno e não tem como ficar 100% confortável para todo mundo. Se os comerciantes pudessem escolher, eles teriam ficado lá no Busolim com certeza, né? Obrigada, viu, pela sua participação. Ô, Caio, deixa eu aproveitar que eu estou com o Cleiton aqui, só para a gente mostrar, Cleiton, como que estão sendo demarcadas essas vagas. A gente tem aqui à frente os cavaletes e exatamente nesse ponto aqui a gente vai ter a instalação de um trailer. E eu quero ressaltar que os trailers, eles estão sendo instalados em 2 vias, tá? Essa que a gente está é a Rua Félix José Monteiro. E a via acima, onde a gente pode ver também uma movimentação e já a instalação de outros trailers, é a Avenida José Roque da Silveira. E olha só, a gente está caminhando nessa direção e já mostrando, nessa via já se instalaram pelo menos 4 trailers. Caio, Nani, Giovana, tá muito bonito por aqui, viu? O espaço é muito, ele é grande, muito amplo. agradável, né? É um bairro muito legal, Santo André, não é, Caio? E acho que o que a Giovana Valente falou resume tudo. Não dá para agradar todo mundo, toda mudança causa transtornos e vamos aceitar, gente. É só um período, eles não vão ficar aí para sempre, embora, Caio, no retorno a Busolim, não são todos os empresários que vão poder voltar ao local. Então, daí vai criar outra polêmica, porque parte vai ter que ficar aí, né, Mariana? Então... Exatamente, Nani. Aliás, eu conversei com a Giovana com relação a isso, e ela disse que nos próximos dias uma nova reunião junto à prefeitura deve acontecer para definir, porque nesse momento eles falam com relação a essa concessão temporária dessa praça, que é administrada pela empresa CPQelco. E aí o que a Giovana explicou, que entende-se, entre aspas, que a CPQelco, ela administra de certa forma essa praça e eles vão pensar, então, como que vai ser isso? Seria uma fase de testes para pensar, então, futuramente, para que parte desses trailers, por exemplo, pudessem ficar aqui e outros que quisessem, que retornassem a Busolim. Mas algo que ela destacou, que é importante da gente ressaltar, é que para voltar para a Praça da Busolim, a João Soares Pompeu, pós-reforma, esses trailers eles vão ter que se enquadrar em uma série de determinações da prefeitura. E isso pode, inclusive, encarecer o custo desses comerciantes. E é algo que eles estão pensando e discutindo, mas pensando num futuro. A Giovana falou que, nesse momento, eles não querem pensar muito nisso. É claro que vão retomar essas conversas, mas nesse momento a expectativa é com relação à mudança, é um novo ponto, né, para venda e que eles não terão aí o trabalho prejudicado nesse período. Eu entendo todos os lados da questão. Eu entendo os moradores, é uma região muito bonita e muito tranquila, diria de classe média, talvez até de classe média alta, né? E muitos moradores não devem querer um trânsito aumentado, uma presença maior de pessoas. Barulho até mais tarde. A gente precisa ser razoável, entender os 2 lados. Pelo menos há 2 lados envolvidos na questão. Segundo, quando terminar a reforma da Praça do Busolim, não vão poder mais 12, vão poder só 8. E esses 8 não vão poder ficar no entorno da praça, que é uma questão de trânsito. Aquela praça é entendida como uma espécie de rotatória. Então, a praça, eu tenho impressão que a praça será diminuída, o raio da praça será diminuído e que os trailers terão de ficar lá dentro. E aí vão ter que fazer adaptações, Mariana. Nesse caso, eu acho que os food trucks vão ter que aceitar e vão ter que fazer essas adaptações, porque a prefeitura faz a parte dela e eles fazem a parte deles, até porque pagar a taxa de ocupação daquele espaço é mais barato do que pagar aluguel de um prédio, não é? Para deixar lá a sua lanchonete. Então, cada um cede um pouquinho,
Os moradores aí do Santo André vão ter que ter um pouco de paciência durante esse período. Os food trucks também vão ter que ceder um pouquinho e vão ter de fazer melhorias e adaptações, além das que serão feitas pelo poder público, para que todo mundo possa seguir trabalhando e convivendo, né, Mariana? Exatamente, Caio. O que ela avalia é que dependendo da condição, do tamanho da baia, se assim a gente pode dizer, né, que é a baia lá que vai ser disponibilizada para que esse trailer estacione, o trailer atual desse comerciante ele não se enquadra, ele não tem as medidas. Então, talvez esse comerciante ele não tenha condições de comprar um outro trailer. Então, tudo isso vai ser conversado ainda e viabilizado. E como você disse, é um período de adaptação, de muita conversa, onde todo mundo tem que ceder um pouco, inclusive os moradores. Mas assim, o que eu pude perceber, é claro, a gente soube de situações de um certo desconforto por parte de determinados moradores que estão descontentes com isso, mas via de regra, numa geral, assim, os moradores aqui do bairro, eles estão satisfeitos com essa chegada, né? E mais um ponto gastronômico, né, Caio? Eu acho que é importante a gente frisar que a Praça da Buzulim, aquela região, era um ponto de encontro de famílias também, né? E é o que se espera que aconteça também aqui na Camilo Ferrari. Obrigado, Mariana. Boa tarde, Caio. Prazer revê-la. Hoje estamos de azul, você e eu. Estamos no auge da nossa afinidade, né, Mariana? Você viu que coisa? Estamos ornando. Estamos ornando. Boa semana para você. Obrigada. 1h13. Ô, Gomide,